O presente trabalho tem como tema principal o povo asteca, sua geografia, cultura, política e curiosidades, apresentado pelos alunos Caio de Castro Moreira Custer, Iris Bonjaçaba Vitorace, Sara Magina Palauro e Natan Vilete Lopes dos Santos, da turma Mesminha 1B do IFES Campus Cariacica, orientados pelo professor Leandro do Carmo Quintão. As antigas culturas do México e a civilização maia abrangem região bem individualizada conhecida pelos arqueólogos como Mesoamérica, designação proposta por Paul Kirchhoff, e que inclui além do México a Guatemala, Belize, São Salvador e as Honduras. Esta vasta área apresenta uma grande variedade ambiental, que vai desde as pradarias baixas e selváticas até as regiões elevadas dos maciços montanhosos, com altitudes superiores a 5.000 metros. Isto gera uma multiplicidade ecológica de ambientes, apresentando uma grande variedade regional, tanto para os produtos naturais como os cultivados. Na sua geografia destacam-se a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental, duas cadeias montanhosas de origem vulcânica que seguem a direção este-oeste, seguindo os litorais marítimos e gerando as bacias inferiores. Além da diversidade ambiental, cada região apresenta uma longa sequência cultural em que se identificam as seguintes sub-áreas. O Planalto Mexicano, que é um extenso território demarcado pela Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental, primordialmente desértico. O Vale Central do México, a região mexicana mais importante do ponto de vista cultural, foi o Planalto do Vale do México. Apresenta uma dilatada extensão e foi o centro do desenvolvimento das altas culturas hegemônicas mesoamericanas, Teotihuacan e a Mexicatenochtla. O Vale de Oaxaca. Este vale está situado a 200 quilômetros a sul da Cidade do México, com características fundamentalmente montanhosas e com formação de vales interiores. É na realidade a confluência de três vales fluviais. A Costa do Golfo. Esta é uma região das terras baixas e pantanosas que bordeiam o litoral marítimo do Golfo do México. Dito território, hoje pertencente aos estados mexicanos de Veracruz e Tabasco, apresenta uma umidade e temperaturas elevadas. O Ocidente Mexicano. O território situado a oeste do México sobre a Serra Madre Oriental é uma região montanhosa e muito florestada que determina uma bacia com vários lagos de grande extensão. A Zona Maia. O território dessa etnia corresponde a três setores que apresentam dois ambientes distintos: o meridional das terras altas, a central e a setentrional, ambas de terras baixas. A Zona Central, onde se desenvolveu a cultura maia clássica, estende-se de Tabasco e sul de Campeche, no México, até o departamento guatemalteco de El Petén, incluindo o Belize, Motagua e o ocidente das Honduras. A zona setentrional, onde finalizou a época pós-clássica, a cultura maia abarca os estados mexicanos do Yucatán, a norte de Campeche e Quintana Roo. É um território característico de pedra caliça, de terreno plano, arvoredo baixo, pouco cio e de escassa chuva. Ao longo da expansão do povo asteca, a agricultura foi se tornando a sua principal atividade econômica. Mesmo habitando uma região com terrenos alagados, desenvolveram técnicas agrícolas que superavam as limitações naturais da região. Uma interessante técnica agrícola desenvolveu-se com a construção das chinampas. Elas eram grandes esteiras de junco sustentadas por hastes fixadas no fundo dos lagos. Na superfície das chinampas era depositada a fértil lama encontrada no fundo dos lagos. Dessa forma, foi possível ampliar a produção agrícola. Além disso, os astecas também utilizaram de canais de irrigação que tornavam possíveis o plantio em regiões menos férteis. O trabalho no Império Azteca era diversificado. Existiam os trabalhadores livres, que eram comerciantes, artesãos, e os que trabalhavam em regime de servidão. Eles atuavam na construção de obras públicas e eram controlados na base da violência, pelas autoridades militares, religiosas e governamentais. Os astecas pagavam muitos tributos ao Estado. Esses tributos eram pagos com partes de produção ou prestação de serviços. Os atributos eram usados principalmente na construção de estradas, canais, palácios e diques. A economia asteca gerava muita desigualdade. Os governantes e as autoridades militares e religiosas viviam em ótimas condições financeiras, pois grande parte da renda do império concentrava-se nessas camadas sociais privilegiadas.
já que os trabalhadores braçais, que formavam grande parte da população asteca, pagavam muitos atributos, recebiam pouco e por isso viviam em estado de pobreza. Sociedade e política. Baseada em uma forte tradição militarista, os astecas possuíam uma organização social vinculada pela posição política e economia reservada a cada um de seus membros. O Estado asteca era chefiado por um imperador que contava com o apoio dos funcionários na administração das terras e construção do império. No topo da hierarquia social asteca estavam os nobres e os sacerdotes e militares. Essas três classes exerciam um importante papel na manutenção do império, na conquista de novas terras e no contato entre os homens e os deuses. Logo em seguida estavam os comerciantes e artesãos. Muitos deles eram admirados pela habilidade em dominar complexas técnicas, como a ourivesaria. Estes, além de controlarem uma parte significativa da economia asteca, também circulavam pelo império realizando alguns trabalhos para o Estado e praticando a espionagem. Em razão à grande importância, muitos deles eram obrigados a pagar tributo ao Estado. A grande parcela da população era composta por camponeses. Estes seguiam a orientação do Estado no cultivo das terras e na construção de obras públicas. Cada camponês, ao se casar, recebia um lote de terras que deveria ser administrado por ele. Em troca do serviço prestado, os camponeses recebiam alimento, vestimentas e tinham seus filhos introduzidos na instituição de ensino do governo. No mais baixo estado da escala social estavam os escravos, que, de acordo com a condição, se usufruíam, poderiam ascender socialmente. A vasta população organizada sob o apoio asteca marcou a existência das mais complexas sociedades da América pré-colombiana. A extensão dos núcleos urbanos e a organização sociopolítica asteca faziam frente e, em certos casos, ultrapassavam as dimensões de centros urbanos na Europa no século XVI. Os colonizadores espanhóis, ao chegarem na região, faziam vários relatos sobre a riqueza do povo asteca. O povo asteca deu grande importância ao desenvolvimento de diversas áreas do saber. Possuíam um calendário que muito se assemelhava aos padrões utilizados hoje na contagem do tempo. Sua linguagem era tanto pictórica quanto hieroglífica, ou seja, utilizavam de desenhos, símbolos e sons para transmitirem uma mensagem. O desenvolvimento da escrita entre os astecas não tinha apenas um caráter funcional. Muitos poemas, cantos religiosos e peças teatrais foram registradas por seu sistema de escrita. A medicina entre os astecas era uma tarefa desempenhada por xamãs e curandeiros. Por meio de rituais e transes, diagnosticavam a doença e o tratamento contra certo incômodo físico. A fitoterapia era um método recorrente na preparação de infusões, chás e pomadas destinadas aos mais variados tratamentos médicos. Por meio do conhecimento acumulado, faziam sangrias, tratavam feridas, curavam cáries e doenças visuais e auditivas. Entre os astecas também existiam arquitetos responsáveis por elaborar a construção de templos e obras públicas. Diversos palanques, rampas e represas eram elaboradas para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, o complexo grau de elaboração arquitetônica era marcante nos templos e construções. No âmbito da pintura e escultura, desenvolveram ricas técnicas de cunhagem em metais. Suas gravuras possuíam perspectiva e as imagens eram sempre retratadas de frente ou de perfil. Várias cores adornavam o padrão estético asteca, sempre marcado por cores quentes e vibrantes. Outro trabalho artístico asteca empregava a manipulação de penas e plumas utilizadas na confecção de adornos e acessórios utilizados por nobres, sacerdotes e autoridades políticas. A riqueza da cultura e dos saberes dos astecas demonstra o notório potencial criativo deste povo. Além disso, a diversidade cultural asteca questiona o tradicional olhar eurocêntrico que coloca as demais civilizações como abaixo do elevado grau de desenvolvimento da cultura europeia. Infelizmente, toda essa riqueza foi em grande parte perdida com o processo de dominação espanhola deflagrado no século XVI. A religião asteca assumiu um caráter politeísta, onde animais e elementos da natureza eram predominantes. Muitos dos deuses eram animais que representavam algum elemento da natureza. O colibri azul, por exemplo, era um dos deuses que representava o sol do meio-dia. Além disso, outras divindades tinham vinculação exclusiva com certas atividades profissionais ou cidades astecas.
Os templos religiosos dos astecas eram bastante complexos e marcavam uma determinada contagem do tempo. A construção das suas pirâmides era realizada a partir de um conjunto de blocos de pedra que sofria alterações a cada 52 anos. Cada reforma simbolizava o agradecimento do povo aos deuses que conservaram a existência do mundo. Algumas curiosidades sobre os astecas. Muitas vezes, quando alguém morria, matava-se um cachorro para que ele pudesse servir de guia no além-túmulo. Os astecas foram um dos primeiros povos a investir na educação infantil. Os astecas acreditavam que existiam no universo 13 céus. Cada céu era uma espécie de habitação específica. Assim, havia o céu das estrelas, o céu das cobras de fogo, o céu dos deuses, o céu das estrelas e etc. O sacrifício mais comum nessa cultura era o culto ao deus do sol. Eles acreditavam que o sol tinha que ser alimentado com sangue para continuar brilhando. Para isso, um sacrificado era segurado por 4 sacerdotes, enquanto um quito lhe arrancava o coração. Os astecas foram um povo que dominou e domina até hoje toda a América do Meio. Sucederam os toletes. O povo asteca é famoso pelo seu culto religioso saudável e pacífico de arrancar corações de inocentes. Atualmente, o legado dos astecas vive no México, de muitas maneiras. Sítios arqueológicos são escavados e abertos ao público e seus artefatos são exibidos em destaque nos museus. Os nomes de lugares e empréstimos da língua asteca, náhuatl, premiam a paisagem e o vocabulário mexicanos. E os símbolos de mitologia astecas foram promovidos pelo governo mexicano, integrados ao nacionalismo contemporâneo como emblemas no país. Durante o século XIX, a imagem dos astecas como bárbaros não civilizados foi substituída por várias visões romantizadas dos astecas como os filhos originais do solo, com uma cultura altamente desenvolvida que rivalizava com as antigas civilizações europeias. Quando o México tornou-se independente da Espanha, uma versão glorificada dos astecas transformou-se numa fonte de imagens que poderiam ser usadas para fundamentar a nova nação com a mistura única de europeus nativos americanos. Como informação extra, trouxemos uma tabela comparativa dos povos pré-colombianos, os maias, astecas e incas. Podemos observar as semelhanças e diferenças dos mesmos na localização, religião, economia, política e curiosidades. Então foi isso. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado.